texto bíblico diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que Deus nos dê entendimento da sua maravilhosa palavra. Paulo escreveu, segundo historiadores, ele escreveu essa segunda carta ao pastor Timóteo quando estava preso pela segunda vez. Timóteo estava pastoreando Éfeso. Recebeu essa carta. Preocupação de Paulo quanto à continuidade do trabalho. Ele fez questão, no versículo 1 que nós lemos, de que a vinda esperada não era o retorno de Paulo, que ia sair da prisão, mas a volta de Cristo. O reino era de Cristo. E ele fez questão de mencionar isso para Timóteo. Nós não estamos lutando por nada que seja nosso, pessoal. Porém, nos foi confiado. Você crê? Que Deus te confiou o reino dele? Quem crê? Levanta a mão aí. Amém por isso. É a partir disso aqui que a gente quer traçar algo que mexa com o meu e com o teu coração nesta noite. Amém? Deus nos confiou o seu reino. Observe já no versículo 2, o quanto ele estimula o pastor Timóteo. E eu pego essa palavra para mim, e aquele que for sábio, pega essa palavra para si também. Ele diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a paciência e com toda a doutrina. Ele não queria que Timóteo tivesse um ministério apagado. Ele não queria que Timóteo começasse bem e depois viesse a se acomodar. Vocês lembram das Balnorte? Eu andei com as Balnorte. Quando eu me converti, as Balnorte era forte. Nós andávamos com 14 ônibus. Era ou não era? Quantas vezes lá em Tejuco Papo a gente ia, e muitos carros pequenos, cada igreja levava o seu ônibus. Era muita gente, era um envolvimento, era um amor, era uma causa tremenda. Mas passamos um tempo e algo aconteceu que esfriou o coração de muitos. Se acomodaram, se abateram, se sentiram oprimidos, sem força. Mas eis que vejo aqui as Balnorte ressuscitando para a glória do Senhor, sendo chamado pelo Espírito Santo a viver o ministério conforme aquilo que Deus estabeleceu, não por conta da influência de homens, mas porque nós somos de Jesus.
simples fato de sermos de Jesus é suficiente para a gente ir adiante. Eu vejo que alguns irmãos sofrem, algumas sociedades de homens para reunir 10 irmãos, está numa dificuldade, está num sofrimento, é uma sofrência terrível. Veja o quanto há preocupação, o quanto há de desgaste. Muitas vezes nós centramos as coisas com a melhor das intenções. Nós buscamos, oramos e não há resposta. A igreja não vem, os irmãos não aparecem. Mas aqui está a palavra de Deus dizendo: pregues a palavra, instes em tempo ou fora de tempo. Você foi confiado por Deus para fazer isso. Não deixe que o que não está acontecendo esfrie o teu coração, porque o teu chamado é importante demais para Deus. Você é um vocacionado de Cristo Jesus. Quem crê, levanta a mão aí. Fomos chamados para ministrar. Fomos chamados para o louvor da glória de Deus. Fomos chamados para ser aquele que o Senhor verdadeiramente pode contar. É o Espírito Santo falando contigo nesta noite. Não fique de fora, não. Se você chegou até aqui e não esmoreceu com os outros, você já é um vencedor. Só que Deus está dizendo que através desses vencedores nós vamos influenciar toda a Asbal Norte a voltar a ser uma bênção que já foi. Quem crê nisso? A preocupação de Paulo com Timóteo era que por conta da ausência de Paulo, ele viesse a esmorecer. Olha, não é comigo que você tem que contar. Não sou eu a tua coluna de sustentação. Não sou eu o fundamento que te sustenta, que dá firmeza no teu ministério. O teu segredo é Cristo contigo. E é justamente nisso que a gente precisa embasar a nossa fé. Não está dando certo, a gente não desiste, a gente insiste. Eu não vou nem perguntar aqui quem já pensou em desistir, porque eu acredito que até alguns por vergonha não vão levantar a mão. Mas eu sei que já pensou. Tire isso da mente. O Espírito Santo mandou hoje dizer que Ele conta contigo. Ele não quer que você esmoreça, porque poucos estão vindo, porque não tem apoio do pastor. Não, você já tem o apoio de Jesus e é o suficiente. Acredite nisso, em nome de Jesus. Seja lá o que está para acontecer, vai precisar que você diga para Jesus: conta comigo, Senhor. Mas aí é uma decisão pessoal, é só entre você e Deus. Observe que os versículos 3 e 4, a preocupação de Paulo era que haveria de chegar um tempo em que as pessoas não dariam ouvidos, criariam comichão nos ouvidos, se desviariam da verdade, as pessoas estariam preocupadas com outras coisas. Observa, as nossas igrejas estão se enchendo de atividades, a Sociedade de Homem, a MCM, que era chamada de escola de missão, está esmorecendo, perdendo a força, mas o Senhor está dizendo aqui que Ele não muda. A igreja é dele. Não estou dizendo aqui se a atividade é certa ou é errada. Deus sabe de todas as coisas. Mas aquilo que nasceu para fazer missão, como é Sociedade de Homem, MCM, não pode esmorecer de jeito nenhum. Porque o propósito é firme. Quem aqui tem convicção de que é um vocacionado de Jesus? Crê mesmo? Observa o versículo 5.
Tome para você essa palavra, para você, pessoal. Foi pedir muito? Dessa vez eu olhei para o Data Show assim, será que o versículo 5 está aqui? Glória a Deus. Para você, esse tu é você. Sou eu. Amém? Mas tomo tu para você, tá certo? Viu, Marcial? Diácono Marcial, é para você. Mas tu ser sóbrio em tudo. Deus não quer que a gente perca a sobriedade por conta das coisas que estão surgindo na nossa vida, que estão anuviando a nossa mente, que estão inebriando o nosso ser, muitas vezes propostas que têm levado muitos à concupiscência, a abandonar o ministério confiado pelo Senhor. Você precisa permanecer sóbrio. Sóbrio. Não se deixe levar. Pastor, o que quer dizer esse texto? Meu irmão, o contrário de sóbrio é ébrio. Não é assim? É alguém cambaleante. É alguém que não tem firmeza. A palavra de Deus está dizendo aqui, não seja cambaleante, seja firme. Você crê nisso? Paulo não só disse para Timóteo, não, ele disse para Coríntios também, para os Coríntios, disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus está nos chamando à firmeza. Ele não está dizendo que a gente não teria aflição. Observe agora, o mais tu ser sóbrio em tudo. Ele continua, mas tu sofre as aflições. Não está ali dizendo? Só estou pulando. Ao invés de ser sóbrio, eu estou pulando para a próxima fase. Mas tu sofre as aflições. Pastor, como é que é isso, pastor? A gente está na época em que as pessoas têm pregado o evangelho para vencer. Esse negócio de aflição não é uma coisa boa, pastor. Olhe, impossível você ser de Jesus e passar a vida sem dificuldade. Impossível. Pastor, o senhor está desanimando a gente. Não, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Terminou por aí o versículo? Não. Não. Ele disse: mas tende bom. Por quê? Quem venceu o mundo? E quem é que está conosco? Eita, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, diante das aflições, a gente precisa ser forte e não ébrio. Ser sóbrio. A gente precisa enfrentar as aflições, porque quem tem ministério sabe contra quem está lutando. É o inimigo da nossa alma, é o diabo, é Lúcifer. Mas você não foi chamado somente para lutar contra ele, não. Você foi chamado para batalhar contra ele, no nome de Jesus, vencer. Mas tem aflição. Não pense que vai passar sem dificuldade, não. Ministério é luta, é batalha. E você foi chamado para ser ministro de Jesus. Ministro do Evangelho. Você foi convocado por Deus. Você foi tirado do meio, separado, consagrado pelo Senhor para ministrar a palavra dele. Pastor, eu não sou pregador. E daí? Eu sou. Deus assim o fez, mas cada um aqui tem um ministério para a glória do Senhor, seja ele qual for. E todos os ministérios são igualmente importantes. Quem crê nisso? Seja lá qual for o ministério. Diz: pastor, o senhor está falando sobre pregar a palavra. E eu não prego a palavra. Quando você testemunha de Cristo, mesmo que seja de boca fechada, através de atitude, você está pregando a palavra.
instes essa palavra, quer seja oportuna ou não, em tempo, fora de tempo. Não foi assim que ele disse no versículo 2? Fala, vive o Evangelho e deixa Deus agir na tua vida e no teu ministério. Diz, pastor, o senhor está falando que a gente vai influenciar as Bonorte? Vai. Daqui do meio de nós vai se levantar homem de Deus, cheio da unção de Papai do Céu, que vai fazer a diferença. E eu quero que você se candidate a isso. E eu estou aqui para te ajudar, no que for necessário. Quero pagar o preço junto contigo. Mas eu não quero que você confie em mim, não. Eu quero que você confie em Jesus, que está te chamando. O mas tu continua, né? Mas tu se sobra em tudo, mas tu sofre as aflições, mas tu fazes a obra de um evangelista. É para fazer a obra do Evangelho. É para pregar o Evangelho. Cuidado para não ficar preso em quatro paredes, achando que igreja é apenas aquilo ali. Cuidado para você não achar que precisa de ir para a igreja para ser somente edificado, para se alimentar. Deus te chamou para que você seja edificado e você seja alimentado, mas Ele te chamou também para que você seja dispenseiro dele. Quem crê? Chamou você, seja lá qual for a sua situação, para você realizar a obra do Senhor. O Evangelho, pregar as boas novas, a alegria da salvação tem que estar na vida daquele que prega o Evangelho. Alegre, feliz, não é porque tudo vai bem, não. Às vezes a gente está passando por sérias dificuldades, mas a alegria de pregar o Evangelho, a alegria da salvação está em nós. Por que, pastor, tudo isso? Porque já fomos perdoados em Cristo Jesus. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque já somos vocacionados de Deus. A alegria de saber que você é um escolhido para ministrar para outras pessoas, para outras vidas. Por último, Paulo diz a Timóteo: mas tu, Timóteo, cumpre o teu ministério. Ele quis dizer, não deixa pela metade, não. Não para, Timóteo. É para ir até o fim. Cumpre o teu ministério. Não desanime, Timóteo. Vai em frente. Acredita. Não deixa que as coisas que estão ao teu redor te paralise, mas que o Espírito Santo que está no teu interior te impulsione. Cumpre o teu ministério. E como eu disse, para tirar o tu e colocar você ali, a palavra de Deus está chamando você para cumprir o seu ministério. Esse pastor, já sou velho, cansado, doente, mas Deus ainda conta contigo. Pastor, sou novo demais, deixa passar algum tempo, tem algumas coisas para fazer. Deus conta contigo agora. É hoje que o Senhor está te chamando para um ministério. Ter convicção da vocação, ter convicção do chamado, ter convicção de que Deus confiou o reino dele para você. Ter essa convicção, ser homem conforme a palavra de Deus, é viver o ministério que Deus planejou. Deixa Deus terminar a obra que Ele já começou. Ele quer finalizar isso em tua vida. Nunca pense que é apenas os líderes que têm responsabilidade. Quando a gente ler a Bíblia,
Ontem eu estava lendo a Bíblia na igreja. A Bíblia diz, Salmo 150, versículo 6, tão famoso: todo ser que tem fôlego. Então, teve fôlego, tem que louvar, né? Ao Senhor. Responsabilidade. Está respirando? Tem responsabilidade. É de Cristo, tem responsabilidade. Diz, pastor, e a unção, pastor? Eu estou fraquinho, estou desanimado, estou sem força. Pastor, isso aqui quando Paulo falava era o homem da unção. Falou para Timóteo, outro homem da unção. É diferente de nós, pastor. Calma lá, irmão. Quando a gente começa a obedecer ao que Deus quer na nossa vida, a unção começa a surgir em você. Não deixe que esmoreça aquilo que Deus te chamou para realizar. Deus confiou a você de Abreu Lima, todo Asbal Norte, todo o lado norte. Deus confiou para a gente. Eu não estou dizendo, apontando para você, eu também estou dentro de tudo o que eu disse. Eu também sou responsável. Eu também estou aqui para fazer. Seja lá qual for a situação em que você se encontra, comece a se conscientizar sobre o chamado de Deus na sua vida. Comece a viver esse evangelho, porque Deus confiou o reino dele a você. Pregue a palavra. Inste em tempo ou fora de tempo. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito. Pastor, e se a gente fizer e nada acontecer? Pode me chamar de mentiroso. Pode juntar todos vocês e dizer, o pastor Marcelo mentiu. Mas vocês precisam fazer conforme está na Bíblia. Amém? Conforme o que a gente leu aqui. Entrega total para a glória do Senhor. Aquele que se entregar totalmente e não acontecer, pode vir para mim e dizer, o Senhor mentiu. Não é de Deus, não. O Senhor não é de Deus, não. Mentiu. Mas para aquele que acreditar e fazer, eu tenho plena convicção de que ele vai se surpreender com o que Deus vai fazer em sua vida, em seu ministério, em sua igreja, em sua região, em toda a Asbal Norte, em toda a Litoral Norte. Tem que crer para ver. Você precisa pagar o preço. Você precisa verdadeiramente depender de Deus. Viva o Evangelho. Muitas vezes a gente vê algumas sociedades de homens sendo reduzida a um grupo de louvor. Todos nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Amém? Quem crê nisso? Mas a sociedade de homem não é só louvor. A gente tem uma missão: pregar o Evangelho. Foi para isso que foi criada a sociedade de homens. Para que juntos, mais fortes, possamos ir por todo o mundo e cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Louvando, pregando a mensagem, ajudando com a ação social, seja lá como for, mas fazendo a obra que Deus nos ordenou. Não apenas se prendendo a isso ou aquilo, mas vivendo o Evangelho que o Senhor nos chamou para ser. Agora, eu já perguntei aqui, quem crê que Deus confiou o reino?
Já perguntei aqui, quem crê aqui que é vocacionado? Já perguntei aqui, quem crê que tem um ministério? Eu não vou querer que você responda. É com você mesmo. É entre você e Deus. A pergunta eu tenho que fazer, mas a resposta pode ser em silêncio. Você verdadeiramente se compromete em cumprir o ministério que o Senhor confiou a você? Aquele que faz essa obra, aquele que se compromete, pode passar por aflição, vai precisar de ser sóbrio, vai estar sempre com a oportunidade de evangelizar, vai ter sempre a responsabilidade do ministério. Mas tem uma coisa que eu tenho que dizer para você: vai usufruir sempre da presença de Deus em sua vida. Não vai andar sozinho. O Senhor é contigo, igreja. O Senhor é contigo, sociedade de homens. Ele não somente disse vá, Ele vai conosco. Ele nos capacita, Ele nos orienta. Quando a gente pensa que não pode, Ele encontra uma saída. Mas aquele que quer verdadeiramente cumprir o ministério, vai experimentar grandes aventuras e vai testemunhar da glória de Deus. Que Deus nos fortaleça, não somente a sermos ouvintes dessa palavra, mas com a ausência de um apóstolo que era como um pai para Timóteo, caminhar sozinho, apenas com Deus, que não vê, na fé, na confiança, não está distante do que é eu e você para o nosso chamado hoje. É a mesma coisa. Muitas vezes a gente diz, não, a sociedade de homem não funciona porque o pastor não apoia. Você é o único responsável pela sociedade de homem. Amém? Eu sou responsável pela sociedade de homem, antes de ser pastor. E quero dizer para você, vai nessa tua luta. Deus não vai te abandonar. A gente vai conseguir mudar essa história. Aqui eu vi também preocupações em evangelizar locais distantes, mas aqui mesmo na Asbal Norte tem locais carentes que precisam da atenção da Asbal Norte. A gente pode fazer, já que é tão caro fazer para lá, porque o ônibus está caro demais com essa pandemia, com esse combustível caro. Aqui está perto, dá para a gente fazer. Dá para a gente fazer. É missão do mesmo jeito, amém? Muitas vezes a gente olha o distante como sendo missão. O vizinho é minha missão também. É a tua missão. Vamos realizar a obra. Para isso o Senhor nos tirou das trevas e temos caminhado na luz. Deus te abençoe.